Olá, estamos começando mais um Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, e o tema do programa de hoje é sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul, que está completando 140 anos agora em 2016. A gente está recebendo aqui no estúdio da TV Unifra, a quem gentilmente já a gente agradece a presença, o italiano Gianfranco Contro. O Gianfranco Contro, ele mora em Sobradinho, uma cidade próxima a Santa Cruz do Sul, não muito distante de Santa Maria, e o Gianfranco Contro é o representante da produtora Venite Film, que é uma produtora que já fez um filme e está fazendo inclusive um segundo filme também envolvendo a imigração italiana no Rio Grande do Sul. E esse primeiro filme, na verdade, é O Leão de Vidro, traduzindo para o português, Il Leone di Vetro Venezia. Não errei a pronúncia? Sim. É bem assim mesmo? Bastante, sim. Il Leone di Vetro. Muito obrigado pela tua presença, Gianfranco, aqui no estúdio da TV Unifra. E eu gostaria de, num primeiro momento, já te perguntar o que fala esse filme Il Leone di Vetro Venezia, que vai dar origem já a um segundo filme também, e que fala muito, mostra muito da região do Vêneto, que é a região de onde saíram todos os imigrantes italianos que vieram residir aqui no Rio Grande do Sul. Sim, Il Leone di Vetro, o título vem da garrafa de vidro de vinho, porque o filme conta a história de duas famílias, principalmente, a Biasin e a Quirini. A Biasin era uma família produtora de vinho do Raposo del Piave, um vinho muito bom, posso dizer. Era engarrafado em garrafa muito preciosa, garrafa de vidro produzido na ilha de Murano, Veneza, que é o vidro mais famoso do mundo, com o emblema sempre de vidro, do Leão de Veneza. Do Leão de Veneza, que representava a antiga República de Veneza, e hoje é o símbolo do Vêneto, ainda hoje. E a garrafa era uma garrafa de vidro de coleção. De outro sentido de Leone di Vetro, chamado assim, é por fazer entender, vamos dizer, a fragilidade que viveu a antiga República de Veneza quando Napoleone I, Napoleone Bonaparte, ganhou em cima a República de Veneza no ano 1797. Aí a fragilidade que viveva no tempo, a fragilidade como o vidro duro, mas frágil. Sim. Era como se encontrava a República de Veneza no seu último tempo. Cioè dura a morrer, mas muito frágil porque era abandonada. Foi abandonada dos seus vizinhos também. Sim. Sabe? E agora há, na verdade, Gianfranco, a ideia de um segundo filme, é isso? Para contar a saga dos italianos, mas sob o ponto de vista dos italianos. A gente ouve muito falar, e o pessoal comentar muito, né? Os brasileiros aqui que contam a história dos antepassados, né? As viagens longas de navio aqui, né? Para o Brasil, mais precisamente também para o sul do Rio Grande para o sul do Brasil. Mas agora chegou um momento também dos italianos contarem essa versão, dos italianos mostrarem a imagem que eles têm dessa viagem para o Brasil lá no século XIX. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente que histórias vocês têm assim para contar desse período e principalmente de onde surgiu a ideia de criar esse segundo filme. Bem, eu prometo que na Itália, no Vêneto, não se conhecia nada do grande êxodo que aconteceu 140, 150 anos atrás, porque ninguém contou. E no livro de história não tem uma riga que conta a história da grande imigração em direção do Brasil, principalmente, porque imagina que em 20 anos, partindo de 1870, vamos dizer, e por 20 anos, da uma região como o Vêneto, que no tempo era com 2.200.000 habitantes, saíram como 950.000 pessoas. Praticamente metade. Metade da população. Acabou migrando para o Brasil. Exatamente. Ninguém sabia isso. Ninguém. Se iniciou a saber 20 anos atrás, mais ou menos, 25, quando o governo italiano criou, principalmente, uma lei que consentiva, dava a possibilidade
por descendentes de italianos, de ganhar de novo a sua origem, a sua cidadania, entendeu? E daí foi muito movimento aqui no Brasil em direção da Itália por procurar documentos. Eu no tempo trabalhava para o governo. Sim. E chegava cada dia no meu escritório 40, 50 papéis, documentos de brasileiro que estava pesquisando os antepassados e buscando, sim, enfim, uma espécie de naturalização, sim, italiana. Exatamente. Aí criou também, não um problema, porque não foi um problema, mas criou uma pergunta, mas por que está acontecendo tudo isso? Sim. Por quê? Assim, aí iniciou a sair a história antiga que ninguém conhecia. Perfeito. Depois o ministro italiano iniciou a abrir ainda as portas, mais grande, mais ainda, porque não só o brasileiro, mas também o argentino ou de outro lugar do mundo, porque o italiano é espalhado em cada lugar do mundo. Imagina que na Itália faz hoje 60 milhões de habitantes, 64 milhões são descendentes fora da Itália. Quer dizer, tem duas Itálias praticamente. Exatamente, são 124 milhões de italianos no mundo. Praticamente para cada italiano nato que está lá na Europa, tem outro em algum canto, em algum país do mundo. Exatamente. Né? Para ver a dimensão que tem. Bom, vocês tiveram a primeira parte desse segundo filme já gravada na Itália, agora vem uma segunda parte, é isso? Sim, a primeira parte que eu conselho olhar a todo mundo, porque aí vai entender por que a gente emigrou. Porque aqui tem bastante confusão, porque a gente fala que fui para a pobreza, mas só aí, pobreza, e termina aí. Essa é a grande história que a maioria dos imigrantes, dos descendentes de italianos, inclusive eu, o qual me incluo, né? Fala a pobreza. A gente sabe muito que era pela mas não pobreza, sabe por que a pobreza. Por uma questão, de certa forma, também em relação à reunificação da Itália, né? Houve essa questão da guerra lá de alguns estados, algumas províncias que não queriam a unificação, outras queriam e tudo mais. Mas revela isso para a gente então, Gianfranco. O que você pode adiantar para a gente? Claro, sem querer contar o filme, mas que pudesse revelar para a gente. Você vê, porque a pobreza, claro, emigrou. Quando uma família, um povo decide emigrar, significa que aí não está bem onde nasceu, também com grande desesperação, com grande tristeza, vai abandonar a terra, porque aí a terra não produz mais o que precisa por garantir a vida para a família, para os filhos, entendeu? Assim, com uma propaganda que no tempo o Brasil, que precisava de trabalhadores, aqui especialmente no sul, sim, fez uma grande propaganda no nordeste italiano, principalmente, porque se sabia lá, grandes trabalhadores da terra, fiz uma grande propaganda. Na América, né? Na América falaram, vem para o Brasil. Eu publiquei também no meu Facebook outro dia um manifesto da época de 1870, onde se propagandava o Brasil como a terras férteis, a terra promessa, fartas, né? Clima parecido. Tudo coisa assim. E muita gente decidiu de partir sem saber onde era o Brasil. Gente pobre, mas pobre, um povo que foi até 60 anos antes o mais rico do mundo. É estranho isso, entendeu? É um paradoxo gigante, né? É um paradoxo. E o filme vai explicar por que entrou a pobreza assim. Por que a província de Veneza, né? Sim, a região, a República. A região de Vêneto, né? A região do Vêneto entrou em uma pobreza assim grande que iniciou com a caída da República de Veneza em 1797. Sim. E aumentou, de certa forma, sim, culminou. Se aumentou ainda depois da unificação com o Reino da Itália, com o novo Reino da Itália, no ano 1866. Sim. Quantas pessoas estão participando em termos de produção, atores, diretores e tudo mais do filme? O quanto envolve todo? Bem, ali no primeiro filme, acho que não é muitas pessoas, sabe? E nesse segundo agora? Nesse segundo, vai incluir bastante pessoas também, índios, precisa. Muitas comparsas, porque o êxodo do Vêneto foi muito grande.
assim, precisa pessoas, não grande número, sabe? Sim. Porque, de verdade, onde se concentravam as famílias, porque se concentrava, quando chegavam aqui no Brasil, concentrava em um lugar. E aí ficavam 20, 30 famílias, não mais, dentro do casarão de madeira, Sim. esperando o destino por um lugar. Para onde iria? Para onde ir. Como o segundo filme, que é muito dramático, é baseado em fatos históricos, tem também um pouco de filme, sabe, por ser mais interessante, para sair um pouco... Tem um pouquinho da ficção, claro. Sim, exato, por ser mais interessante, porque como eu sempre falo, o filme precisa ser vendido. É aí que precisa ser. Que entra esse fator. Mas, de base, é fatos históricos, baseado em fatos históricos e sobre também a testemunhança de cartão que os imigrantes mandavam por casa. Sim. Isso aí foi feita uma pesquisa, Gianfranco, e a partir de onde foi feita uma pesquisa para descobrir todo esse resgate histórico aí, todas essas histórias que vocês vão contar nesse filme? Sim, bem, ali que o consultor do primeiro filme também, do segundo, são históricos, são professor de universidade, da história, especialista da história do Vêneto. E a partir de documentos, vocês pretendem mostrar documentos também no filme? Tem documentos? Bem, documentos tem no arquivo histórico, tem caixas de documentos que os imigrantes escreveram 140 anos atrás, 150, entendeu? Claro, não se mostra no filme, se mostra no filme o papel que vai aparecer. No primeiro é a propaganda da empresa de navio que propagandava a viagem cada semana para o Brasil, da época. Depois, o filme também, o primeiro é gravado em cidade que praticamente é a mesma, Borgo Malanotte se chama, na província de Treviso, que é a mesma como era 150 anos atrás. Muito linda, de verdade. Borcobalano. Borgo Malanotte. Borgo Malanotte. Borgo Malanotte, província de Treviso. Nessa província. Sim. Você está começando a contar um pouquinho dessa história aí, a gente vai fazer um intervalo agora no Unifra Entrevista e no próximo bloco, né, o segundo bloco e último já do programa, a gente vai tentar descobrir, vai tentar adiantar um pouquinho aqui com o Gianfranco, o que ele pode nos antecipar em termos de história aí que eles conseguiram captar e que provavelmente quem tiver a oportunidade de assistir esse filme vai encontrar lá nas imagens. O Unifra Entrevista faz um intervalo de 1 minutinho e a gente já volta para esse bate-papo aqui com o Gianfranco Contro, que é um italiano que é radicado já aqui no Brasil, já mora praticamente há 7 anos aqui em Sobradinho, bem pertinho de Santa Maria, bem perto de Santa Cruz do Sul e que está representando a produtora Venite Film, que está lançando esse livro sobre os imigrantes, a imigração italiana no Brasil. 1 minuto e a gente já volta. Família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Unifra Entrevista está de volta e hoje fala sobre a imigração italiana no sul do Brasil. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o italiano Gianfranco Contro. Ele é representante da produtora Venite, né, que produz filmes. Já fez um primeiro filme voltado à imigração italiana, está fazendo um segundo também. E o porquê que ele está na região de Santa Maria? Porque é a partir de algumas imagens que vão ser captadas, né, por fotografias,
que vão servir de base para que os produtores lá na Itália decidam se farão alguns sets de filmagem, vão utilizar algumas imagens aqui da região ou não para este segundo filme. Gianfranco, eu sei que toda vez que a gente vai comentar sobre um filme, a gente tem que evitar muito de daqui a pouco não contar a história e daí aquelas pessoas que ouvirem essa história perderem a graça na hora que assistir o filme. Mas eu gostaria que você contasse pra gente desse segundo filme, Sim. que vocês já estão produzindo, vocês já fizeram algumas imagens e agora vocês estão em busca de outras imagens, no caso, por um segundo momento, uma segunda etapa que vai concluir Exatamente. o filme, né? E essas imagens, elas podem inclusive ser da região da Quarta Colônia, que fica Sim, com dos certeza. municípios muito próximos aqui em Santa Maria, Silveira Martins, né? Dona Francisca, São Sim. João do Polesine, cidades que tiveram também, que tem essa alma italiana. Primeiramente, conta para nós a história desse segundo filme. Ele vai contar a vida de um italiano, de uma italiana e de que maneira vocês pretendem utilizar as imagens aqui da região? Sì, o segundo film va claramente contar a storia da famiglia Biasin, che parte da famiglia emigrò para o Brasil. O primeiro filme termina que parte da família está em cima do carro, a carreta, em direção ao Porto de Gênova, por pegar um navio para o Brasil. Claro, depois o filme é histórico, prevalentemente, mas também romance. O protagonista do filme, Spartaco, ele emigra, se crea, inicia a viver aqui no toda a Brasil. dramaticidade que pode ter. Essas primeiras imagens vocês já têm gravadas? Ou Sim, ainda? Já? não, o Ainda filme, não. o segundo filme não é gravado ainda. Sim, É prevista a gravação em outubro em próximo. outubro. E o pessoal vai poder assisti-lo quando? Não tem uma previsão? 2017. Perfeito. Praticamente, quando a família Biasin, junto com outra família dentro de um casarão, estava aí esperando o destino, conheceu também outra família, que era uma família, no caso, no roteiro primeiro, na prima base do roteiro, que pode mudar um pouco, uma família de Nápoles, napoletana, que vivendo já no tempo um pouco, sabe, entre o norte de Itália, sul de Itália, que Sim. era unificada de poucos anos, 2, 3, 4 anos. Viveva um pouco de conflitos. Assim, a família napoletana, misturada com os vênetos, sabe, era um pouco deixada em parte. Sim. Também quando fui a distribuir a comida, distribuíram a melhor parte da carne por famílias do Vêneto. A família de Nápoles, especialmente a mulher, ganhou a parte pior. Sim. E o Spartaco, quando vi isso, ele foi lá defender a mulher, pegou seu prato de carne, deu para a mulher e botou fora o prato Que haviam dado para a mulher. E daí iniciou uma parte, sabe, depois se inicia, de coisa nasce coisa, sabe, é a parte que depois se vai notar no filme, que eu não posso contar, porque... Para não perder a graça, evidentemente. Agora, a gente tem chance de ver, né, na sequência daí, no filme, na sequência dessa história, imagens de cidades da região da Quarta Colônia, é isso, Gianfranco? Sim, imagem não da cidade, porque Sim. no tempo não existia ainda, mas a produção está procurando imagem mais parecida de como era 140, 150 anos atrás. Mas bem no Aqui. interior mesmo, né? No interior, a floresta, o rio, sabe, o casarão, tudo coisa que antigamente existia, que agora às vezes é difícil encontrar. Sim. Também que o produtor me falou Até mais... por tantos anos que se passaram também, Sim, né? A gente tem exatamente. praticamente 1 século e meio já, dá para se dizer assim, Sim, né? claro, não pode ser uma casa como é agora. Nas concepções de agora. Exatamente, precisa fora na floresta, o início da construção de uma pequena cidade com a igreja de madeira, Sim. sabe, porque os italianos, a primeira coisa que construíam quando iniciavam a cidade era a igreja, e depois construíam outra coisa. Primeiro a igreja. Primeiro a igreja, Depois a porque casa. sempre o italiano foi muito Religioso. religioso, a família
E a religião era a base que sustentava espiritualmente o italiano. Sim. Sempre foi assim, o Vêneto especialmente. Já que você tocou nesse assunto, o que mais vocês pretendem contar de história do italiano? Você como italiano, por exemplo, essa visão que nós, descendentes de italianos, temos em relação à imigração, ela é muito equivocada, Gianfranco, ou não? Sim, no início sim, porque não sabia nada, sabe? Mas agora já se está entendendo. Se criaram gemelagem, como a minha cidade, Cornedo Vicentino, gêmea com Sobradinho. Sim, Gemeládio são cidades irmãs. Né? Cidade irmã, cidade irmã que conseguiram ser. Eu posso agradecer ao meu amigo Mário Augusto Lazzari, que ele é da parte brasileira, eu da parte italiana, vêneta, conseguimos o gemeládio, sabe? O gemeládio nasceu 3 anos atrás, 12, e está dando agora muitos frutos. Eu estou aqui agora por causa do gemeládio, sabe? E aí, com o gemeládio, cidade irmã, viagem. Agora, o italiano, especialmente do Vêneto, que vem para o Brasil, ele quer visitar o sul, onde tem outros descendentes de italianos. E você, por ser dessa região também, e ao ver essa região aqui no sul, eu me apaixonei. E se identifica de fato? Claro. São parecidos mesmo? Sim, eu sou aqui por isso. Eu, quando cheguei a primeira vez, em 2002, eu não sabia nada do sul do Brasil, a realidade que se vive aqui. O clima é muito parecido? Sim. Muito parecido. Eu trabalhava para o governo italiano, eu era em contato com muitas famílias brasileiras, de cada lugar do Brasil. Sim. Mas não sabia da existência real de uma cultura vêneta, especialmente, que existe aqui. Eu, quando cheguei a primeira vez, cheguei de noite, cheguei em Sobradinho, uma cidade como outra. Mas depois, quando surgiu o sol, que meu amigo Mário iniciou a me levar por aqui ou por aí, a visitar famílias que falavam a minha língua, que cantava a Filastroca ou a Nina Nana, que meu avô me cantava porque eu pudesse dormir de noite. Sim. Aqui identificou-se muito com a região. Sim, lá na minha região se estava perdendo. E aqui é viva, que muito viva. Eu me apaixonei por isso. Você já conheceu outras regiões, Gianfranco, que tiveram a imigração por parte de moradores lá da região do Vêneto em outras partes do mundo? Teve essa oportunidade já? Bem, eu conheci em outros lugares, também na Europa especialmente, mas não é como aqui. É isso que eu ia perguntar exatamente. Não, aqui é como se fosse o Vêneto lá mesmo. Aqui é o máximo. Não sou eu que falo assim. Tem grupos culturais do Vêneto que é ativo por procurar a cultura vêneta no mundo. Eles também me falaram, olha, lá no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, a identidade vêneta é vivíssima, é viva, mais que em outro lugar do mundo. Então nós vamos ver imagens aqui do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, mais especificamente nesse segundo filme aí que começam as produções a partir de outubro. Sim, agora será o primeiro filme, é o segundo filme, mas o primeiro aqui no Brasil, da saga da imigração, porque a produção tem a intenção de criar a saga da imigração. Você mesmo que vai fazer as fotos, por exemplo, aqui na região. Sim, ou vou pedir para amigos, eu tenho muitos amigos aqui. Acontecerá outro filme depois, porque a produção quer construir a imigração até agora. Depois vai precisar da cidade. Depois sim, mas agora no primeiro filme da saga aqui no Brasil, porque 70% da gravação do filme será aqui no Rio Grande do Sul e 30% no Vêneto. Não está definido aonde e em qual região? Pode ser na região de Caxias do Sul, na Serra, pode ser na região aqui? Ainda não, mas claramente será bem distribuído, sabe? Porque a produção está procurando
também patrocínio, está procurando um pouco de ajuda aqui, porque Tá certo. primeira vez que vem no Rio Grande do Sul, não conhece nada. Sim. Eu estou procurando também os contatos para a produção, que agora a produção me deu carta branca, porque está com compromisso com outro filme, agora que está gravando na Itália. Sim. Está super comprometida com o filme lá, que não tem tempo para olhar outro. Então, esse filme que vai ter as produções a partir de outubro de 2016 e que tem grande chance de ficar pronto até 2017, a gente tem a oportunidade de ver, aí isso fica a cargo já mais do Gianfranco mesmo. Bem, não, eu faço a minha pequena parte, sabe, Claro. para ajudar. Depois a turma chegará aqui, a gravação durará um mês e meio, depende, tudo. Depende do tempo, se Claro. chove, se não chove, que, sabe? Depende que se consegue encontrar, depende da mudança de lugares. Sim. Porque também a produção queria ficar em um lugar e ter um raio de 40, 50 quilômetros de máximo, porque me falaram que mudar o lugar a estrutura cinematográfica de um lugar por outro custa muito. Envolve, Assim, né? Envolve com certeza. Demais. Gianfranco Contro, muito obrigado pela sua agradeço. participação aqui no Unifra Entrevista. Tomara que você consiga encontrar belas imagens aqui no interior, com certeza, na região central, e que dê tudo certo. E daqui a pouco, lá em 2017, quem sabe 2018, a gente possa ver imagens muito bonitas do interior aqui da nossa região. Eu tenho certeza que aqui vamos encontrar tudo, porque existe tudo. O problema não é um problema, é encontrar. Sim. Mas vamos encontrar. Vamos, com tomara, certeza. tomara que vocês encontrem sim. Obrigado. Muito obrigado pela participação. O Unifra Entrevista volta na próxima semana para você acompanhar na íntegra essa entrevista. Caso você ligou a televisão no canal 15 da NET agora e não conseguiu pegar todo o programa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Convido você para acessar lá e acompanhar essa entrevista na íntegra. O Unifra Entrevista volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá.